Boa noite, irmãos. Está todo mundo me ouvindo? Tem uma serraria ali que tem um currupio que está chegando até aqui. Eu espero que não atrapalhe a nossa mensagem. A nossa mensagem, nós vamos começar hoje uma série sobre o Evangelho de Marcos. Retratos de Jesus no Evangelho de Marcos. Tem muita gente que a gente não conheceu pessoalmente, mas através de retratos, através de descrições. Muitas vezes você não viu uma pessoa, mas alguém escreveu que era alto, era cabeludo ou careca, era branco ou amarelo que nem o japonês, tinha o olhinho puxado. Então, o retrato, ele pode ser feito um retrato falado e colocado na forma escrita. Depois que inventaram a máquina fotográfica, esse retrato pode ser em foto. E quando inventaram o vídeo, esse retrato, na realidade, um vídeo são centenas ou milhares de retratos, um atrás do outro, com pequenas variações que você percebe um movimento. Então, todo filme, na realidade, é uma sequência de retratos, um atrás do outro. E você pergunta, na época de Jesus tinha máquina fotográfica? Não tinha. Tinha câmera de fazer vídeo? Não tinha. Mas tinha como fazer retrato falado, retrato escrito. E os 4 evangelhos são uma coleção de retratos do Senhor Jesus Cristo. E a primeira coleção de retratos de Jesus Cristo foi o Evangelho de Marcos. Embora na nossa Bíblia ele venha depois de Mateus, ele foi escrito primeiro do que Marcos. Porque nós sabemos que Marcos foi o primeiro evangelho? Porque os outros seguem o esquema dado por Marcos. Então, nós vamos começar lendo o Evangelho de Marcos, logo lá no capítulo 1. E aqui você vai ter retratos de Jesus Cristo. Marcos, capítulo 1. Lembrando que nós estamos em um culto campal. Nós não estamos em um culto na igreja. Por isso haverá interferência de som de moto, de carro, de serraria. Então nós agradecemos a Deus por estar aqui, né? Estamos agradecendo a Deus por poder pregar esse evangelho maravilhoso. O Evangelho de Marcos, ele tem 16 capítulos. Ele é o menor, ele é o mais rápido, ele apresenta retratos rápidos de Jesus Cristo. Ele não dá muitos detalhes sobre cada cena, cada evento. Tanto que os outros evangelhos, como Mateus, Lucas, vão retomar passagens em que Marcos fala ligeiramente. É muito importante todo novo convertido começar a conhecer Jesus Cristo estudando o livro de Marcos. São 16 capítulos. Então veja aqui como está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Isso aqui está se referindo a João Batista. A palavra anjo significa mensageiro. Mas o primeiro versículo diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então aqui já está mostrando que não está tratando de um personagem comum. Ele está tratando de um personagem que é o Evangelho, as notícias, as boas novas, as informações
acerca desse personagem, que ele é Jesus, que vai ser, lá em Mateus, dito que Jesus significa aquele que salvará o seu povo dos seus pecados. Está apresentando logo Jesus como o Salvador. E diz Cristo, que é a palavra Messias, era aquele que era esperado por 4.000 anos atrás, especialmente pelos judeus e por aqueles que tinham se convertidos à fé dos judeus, porque através do mundo, depois de ouvirem falar dos milagres que Deus fez, usando o povo de Israel, como ele tirou aquele povo do Egito com mão forte, como ele derrotou o maior poder da terra, que eram os egípcios, o maior exército, o povo mais rico, e que escravizava o povo judeu. E Deus quebrou o Egito com 10 pragas, mostrando que não tem potentado, não tem poder nesse planeta que possa resistir a Deus. Então Deus quebrou o Egito e o povo sai. Mesmo assim o faraó vai atrás e Deus rasga o Mar Vermelho em 2 bandas. O povo passa pé enxuto e depois que o pessoal passa, os egípcios querem atrás e Deus então fecha o mar. E o mundo ouviu falar sobre isso. O mundo todo ouviu falar que Jericó tinha uma muralha inexpugnável. Era uma muralha tão grande, e você diz, qual era a grossura desse muro? Era uma muralha que dava para construir uma casa em cima, Benedita. A Raabe tinha uma casa em cima do muro. Portanto, o pessoal de Jericó, que eram os cananeus, eles achavam que ninguém poderia derrotá-los, porque ninguém poderia ultrapassar aqueles muros. E como foi que o povo de Israel venceu Jericó? Deus manda Josué dar 7 voltas, tocando trombetas em volta do muro, e que o muro ia cair, ia se desfazer como farinha. Então o mundo todo ouviu falar de que o Deus de Israel era de verdade, era um Deus real. E foi a Abraão, o pai do povo de Israel, que Deus disse que dele viria o abençoado de todas as nações. Viria através de um descendente do povo de Israel, veria esse Salvador, esse Messias, que Daniel vê como o Filho do Homem vindo sobre as nuvens na sua segunda vinda. E que o profeta Isaías vê como o servo sofredor, que vem se apresentar para sofrer em lugar do pecador. E é exatamente essa figura usada por Marcos. É dito que o Evangelho de Marcos foi escrito para apresentar o Evangelho aos romanos, que eram homens de ação, que eram homens que faziam acontecer. Então o Evangelho de Marcos mostra um Jesus Cristo incansável, um Jesus Cristo que a Bíblia narra um evento, um acontecimento, e diz imediatamente, logo em seguida ele partia para outra e para outra. Então Jesus Cristo é apresentado aqui no Evangelho de Marcos, e eu coloco como versículo principal lá em Marcos 10:45, onde Jesus disse, eu não vim para ser servido nessa primeira vinda, ele que é o Rei dos Reis, ele veio como servo. Olha o que ele diz aqui no versículo 45. Porque o Filho do Homem, ele aqui se apresenta, ele sendo Deus, se fez carne, e ele aqui se apresenta como um membro da humanidade, um filho de homem, embora ele não foi filho de um nascimento da relação de um homem e de uma mulher. O anjo disse que o Espírito Santo envolveria Maria, e a partir da semente dela, do óvulo dela, aquele óvulo que toda mulher
se não engravidar durante o mês, ela expele, aquele óvulo se desmancha em sangue e ela menstrua. Mas se ela tiver contato com o homem tem uma semente. E a palavra grega, esperma, significa semente. Então, quando a semente do homem é colocada dentro do útero da mulher, gera uma criança. Só que no caso de Maria, ela diz, como pode ser? Eu sou uma virgem, eu não tenho contato com o homem. Como é que se vai gerar, ela poderia dizer, como é que vai ser gerado um filho no meu ventre? Só tem a minha semente. Precisaria de uma semente de homem. Não é possível. Então ele disse, olha, o que não é possível para os homens é possível para Deus. Lembra que Deus fez um ser humano do pó da terra, sem precisar nem de homem nem de mulher. Ele fez Adão do pó da terra. Depois ele fez Eva da costela de Adão, sem precisar de mulher. Ele fez a primeira mulher do homem. Alguém até disse brincando, então quem primeiro pariu foi o homem. O homem, já que a mulher foi tirada do homem, o homem pariu a mulher. Eu estou mostrando aqui o fato é que para Deus colocar um ser humano na terra, ele nem precisa de homem nem de mulher, porque de Adão ele usou o pó da terra. No caso de Eva, ele usou o homem. E a terceira maneira de Deus botar um ser humano na terra é a maneira normal. A mulher tem sua semente lá dentro, e aí o homem vai, planta a semente dele lá dentro, aí se junta a semente do homem com a semente da mulher, aí gera uma criança. Mas Maria disse, só tem a minha semente. O Espírito Santo vai te envolver e vai gerar um ente santo. O Espírito Santo criou um corpo para Jesus apenas a partir do óvulo de Maria. Assim como ele criou um corpo para Adão a partir da terra, criou um corpo para Eva a partir da costela, ele agora cria um corpo para Jesus apenas a partir do óvulo de Maria, porque Jesus tinha de representar a raça humana. Ele não podia ser feito do relacionamento natural entre um homem e uma mulher, porque o relacionamento normal entre um homem e uma mulher produz uma criança contaminada com o pecado. O pecado da raça passa para essa criança, então todo mundo já nasce no pecado. No caso de Cristo, Cristo tinha de nascer da raça humana, mas não ser contaminado pelo pecado. E como isso seria? Deus usaria apenas o óvulo de Maria, e Jesus Cristo não seria sem pecado, não porque Maria fosse sem pecado. A Bíblia em nenhuma parte diz que Maria era imaculada, que Maria não tinha pecado. A Bíblia diz que Maria ofereceu sacrifício pelos pecados dela. A Bíblia diz que o Espírito Santo iria envolver aquele óvulo e impedir que o pecado da raça passasse para o menino. E o menino nasceria sem pecado, não porque Maria não tinha pecado, mas porque o Espírito Santo impediria que o menino não nascesse santo. Então, Jesus Cristo nasce como um perfeito representante da raça. Alguém disse, mas era só do óvulo da mulher. E Adão, que não era filho, não tinha sido gerado por óvulo nenhum, só do barro. E a Eva, que foi só da costela. E era um ser humano completo. Adão era um ser humano completo, Eva era um ser humano completo e Jesus era um ser humano completo. Jesus Cristo tinha uma natureza humana 100% humana. Jesus Cristo era 100% homem. E ele era homem e veio passar esses 33 anos aqui como servo. Olha o que é dito aqui. Porque o Filho do Homem, esse que se transformou homem, de uma forma especial, para não ser contaminado pelo pecado da raça. Durante toda a vida de Jesus Cristo foi o único ser humano que não foi contaminado pelo pecado. Ele mesmo desafiou
os seus inimigos que viviam esquadrinhando, pesquisando a vida dele para encontrar uma falha, ele diz: quem de vocês aponta um pecado em mim? Quem de vocês me acusa de pecado? Então Jesus Cristo não teve pecado nem na sua concepção. Eu já disse aqui que foi o que o Espírito Santo fez. E ele era 100% homem. A Bíblia diz que ele nunca deixou de ser Deus. Mas enquanto ele estava sendo homem, a Bíblia diz que ele se esvaziou dos seus direitos, não dos seus poderes, mas do exercício dos seus poderes divinos. Ele viveu como uma pessoa comum, ele foi morar no lugar mais pobre de Israel, lá na Galiléia, especialmente na região de Nazaré, que era uma região extremamente pobre, uma região onde as pessoas que cometiam crime em Israel fugiam para lá. Era uma região de muita criminalidade, de muita pobreza, de muita miséria. E ele foi lá para dizer a você que talvez viva na miséria, na pobreza. Jesus diz: eu sei o que é viver na pobreza. Você viveu numa casinha apertada, numa casinha de pobre, só com um potinho com água e com pouca comida. Jesus Cristo experimentou isso. E Jesus Cristo adotou uma profissão de pobre. Ele adotou uma profissão de marceneiro. Ele tinha uma marcenaria lá, ele fazia móveis. Ele herdou essa profissão do seu pai. Ele fazia móveis, e quando ele queria comer, ele não seguiu a sugestão do diabo de transformar pedras em pães. Ele podia fazer isso, mas não. Ele fazia lá uma cadeirazinha que alguém encomendava. A pessoa ia pegar a cadeira, pagava e ele comprava comida. Talvez muitas vezes ele foi enganado, mandava fazer o móvel e não pagava. Mas ele sabe o que é ter uma vida apertada, e ele estava aqui para servir. E o livro de Marcos vai mostrar: Jesus Cristo está todo o tempo procurando alguém para abençoar. Voltando lá para Marcos, no capítulo 1. Geralmente, as pessoas parecem não dar muito valor ao Evangelho de Marcos, porque ele é pequeno. Às vezes dá mais valor a Mateus, a Lucas e até João, que apresenta Jesus como divino. Só para você ter uma ideia, cada um dos 4 evangelhos são 4 formas de retratar Jesus Cristo. Em Marcos, Jesus Cristo é retratado como servo sofredor, aquele que veio servir da sua vida em resgate por muitos, como diz lá em Marcos 10:45. Já Mateus, Jesus é apresentado como rei dos judeus. Eles esperavam o Messias como rei. Então, Mateus vai citar muitos textos do Velho Testamento, mostrando que todas as profecias que falavam as principais do Velho Testamento, os outros vão ser citados em outros locais, mas das mais de 300 profecias sobre Jesus Cristo, no Velho Testamento, Jesus Cristo cumpriu cada uma delas. Era impossível qualquer ser humano cumprir aquelas profecias. Jesus Cristo, ele é único. E nenhum livro das outras religiões tem profecias como a Bíblia. Porque a Bíblia tem profecias que na sua grande maioria foram cumpridas. A sua grande maioria se cumpriu na história, no tempo e no espaço. O cumprimento da profecia fez com que muitos ateus se convertessem a Cristo e se convertessem à revelação da Bíblia. Passassem a ter a Bíblia como livro realmente inspirado por Deus, de origem divina. Então muitos têm, como se diz, muitas vezes perdido um grande tesouro, tem perdido de estudar esses retratos maravilhosos de Jesus Cristo. E ele começa dizendo que
esse é o evangelho como diz aqui, vamos lá para o início de Marcos. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Você quer saber quem é esse Jesus Cristo, Filho de Deus? Então, Marcos, ele começa dizendo que Jesus Cristo, ele cumpre as profecias. No versículo 2 diz, como está escrito no profeta Isaías, eis que eu vos envio o meu anjo, ou o meu mensageiro, ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Antigamente, quando um rei ia visitar uma cidade, era mandado um mensageiro para preparar a chegada desse rei, onde ele ia ficar, a estadia dele. Era chamado de precursor, aquele que vai antes para preparar a estadia, as acomodações, vamos dizer assim, aquilo que vai ser feito para glorificar aquele rei. Então, do mesmo jeito, Deus, antes de mandar Jesus Cristo, ele mandou muitos precursores, profetas. E o último profeta que ele mandou foi exatamente João Batista. João Batista, ele teve um ministério revolucionário. Para apresentar Jesus, primeiramente apresenta João Batista. Aqui é dito que ele tinha vindo preparar o caminho do Senhor. Isso é cumprimento daquelas 300 profecias sobre Jesus. Isso aqui é cumprimento lá de Malaquias. O livro de Malaquias termina dizendo que Deus vai mandar o seu mensageiro. E ele vai preparar o caminho do Senhor. E ele vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida de maldição. O que ele está dizendo? Que ele virá pregando arrependimento. Que é a condição sem a qual, ou sine qua non, para alguém se aproximar de Cristo. Arrependido dos seus pecados, consciente da maldade do seu coração, que nasceu numa raça caída, numa raça condenada, numa raça que, a não se arrepender, vai perecer no inferno, como Jesus Cristo disse. Se qualquer pessoa não se arrepender, ela perecerá. Ela vai terminar nas trevas eternas, no inferno eterno. E o inferno é real porque Jesus Cristo falou mais do inferno do que do céu. Jesus Cristo disse que não tinha vindo para os sadios, ele tinha vindo para os doentes. Ele disse que tinha vindo salvar o que se havia perdido. E o que se havia perdido? A raça inteira. Todos pecaram e estão fora do reino de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o Evangelho de Marcos começa com João. Porque sem a mensagem de João, a pessoa não vai aceitar a salvação em Jesus Cristo. Ela vai achar que é merecedora do céu, que ela poderá fazer alguma coisa através de filantropia, através de boas obras para merecer o céu, quando a Bíblia diz que ninguém será salvo por boas obras, por obras religiosas, por filantropia. Se o homem pudesse ser salvo por boas obras, ou por reencarnações sucessivas, então Jesus Cristo não teria morrido na cruz. Quem prega a salvação por boas obras ou outros meios de iluminação, de crescer moralmente, evoluir espiritualmente para chegar ao ponto de não reencarnar mais, está debochando do sangue de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o julgamento é terrível para os que ultrajam o Espírito Santo, que ultrajam o sangue da aliança.
Porque a Bíblia é clara, diz que só o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então João começa aqui, ó. E João aqui é chamado, isso vai dizer que João era o homem mais importante da sua época. Não tinha ninguém tão importante quanto João Batista. Porque ele era o precursor do Rei dos Reis, do Salvador. E a mensagem dele era: se arrependa. Olha o que é dito aqui: voz do que clama no deserto. E João estava no deserto. Ele era filho de Zacarias, que era sacerdote. Então ele era para estar no templo sendo sacerdote. Mas nessa época o sacerdócio tinha se corrompido de tal maneira, o sacerdócio tinha ficado tão pervertido, que João não interessou de pregar a partir do templo. João está pregando a partir do deserto. É uma voz que ele não teria condição de falar, de pregar, no meio do sistema religioso. Um sistema religioso contaminado, pervertido da sua época. Então ele é uma voz que clama no deserto. E aqui é dito para João, o Batista, o Batista é aquele que batiza, aquele que mergulha na água. Você muitas vezes vê uns filmezinhos aí, ditos religiosos e evangélicos, vão derramando uma colherzinha d'água na cabeça das pessoas. É falso. A palavra batismo significa mergulhar, colocar debaixo d'água, imergir, submergir, botar debaixo d'água. Então aqui diz: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui está citando o profeta Isaías. E então, depois de convocar João, de chamar João, diz aqui: apareceu João, batizando no deserto. Veja bem, que o Rio Jordão, ele se limitava em algumas áreas com o deserto. O Rio Jordão era a maior bênção hidrográfica, assim, física de Israel, porque sem ele não haveria fertilidade, não haveria a agricultura que tinha lá. Então o João apareceu mergulhando as pessoas, dizendo que quando elas desciam as águas, o apóstolo Paulo vai interpretar depois, é como se ela estivesse morrendo. Quando ela saísse da água, é como se ela saísse para uma vida nova. Então João batizava no deserto. Mas qual era a pregação de João? Preparando as pessoas para receberem o Salvador Jesus Cristo. João dizia: ele apareceu batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. Arrependimento significa meta, mudança, noia, mente. Noia, isso no grego, meta é mudança, noia é mente. Mudança de mente. Antes a mente era guiada pelo pecado, pelo egoísmo, pela devassidão, pela perversão, pela lei do mais forte. Quem tem mais força subjuga o mais fraco. Quem tem mais força toma o que o mais fraco tem. Essa é a mentalidade do mundo. Tanto tenha, tanto valha, nada tenha, nada valha. Porém, as boas novas trazidas por Cristo, todo aquele que está em Cristo é família de Deus. Todo aquele que está em Cristo tem o mesmo valor do outro. Lá no texto em Marcos 10:45, no contexto ele diz: quem quiser ser o maior no meio do povo de Deus, se torne o menor, se torne servo de todos. Você quer ser importante para Deus no meio do povo de Deus? Então decida servir todo mundo. Se você está no meio do povo de Deus para ser servido, para ser paparicado, bajulado, adulado, melado, está no lugar errado. A igreja é o lugar onde a gente vai para servir os outros.
Você está servindo os outros? Você é bênção para os outros ou você só está lá para ser servido? Nós estamos também lá, como todo mundo está para servir, todo mundo vai acabar sendo servido, mas a minha meta não é ser servido. Se você está precisando e os irmãos podem lhe ajudar, receba, é Deus usando a família dele para lhe ajudar, lhe apoiar. Mas você não está lá para ser ajudado. Então aqui diz que João, o ministério dele era baseado em duas coisas: pregar arrependimento e batizar. Está pronto a mudar sua mente? Está pronto a criar vergonha? Está pronto a emendar seus caminhos? Está pronto a se arrepender dos seus pecados? Estou. Então venha cá que vamos para a cerimônia do batismo. Aí mergulhava. Ó, cara, tu tá agora, ó, tá deixando lá embaixo os teus pecados. Não é a água que tira pecado não, viu? A Bíblia diz que somente o sangue de Jesus purifica pecado. O batismo não salva ninguém. Aí diz, e pregando arrependimento para a remissão dos pecados. Ou seja, o que é remissão dos pecados? É perdão. Deus só vai perdoar quem tiver arrependido. Ele mesmo diz claramente que quem está arrependido perdoa, né? Ele diz, se você não perdoar as pessoas, você também não receberá perdão. E você só perdoa as pessoas quando você acredita que você pecou tanto contra Deus, que ninguém nunca vai pecar tanto contra você pecou contra Deus. E mesmo assim Deus lhe perdoou. Você sendo um milhão de caminhão de pecados. Você não é um caminhão de pecado. Desde que você nasceu que você peca. Né? Já nasceu em pecado. Mesmo assim Deus lhe perdoou. Aí você se arrependeu, significa que eu vou perdoar qualquer pessoa. Não interessa o que ela fez comigo. Ela nunca vai ser tão ruim contra mim quanto eu fui ruim contra Deus. Ainda hoje falava do evangelho com a pessoa. Aí o camarada disse, mas eu desde 8 anos que trabalho, só faço bem. Nunca fiz o mal para ninguém. Isso é verdade, irmãos? Aquele homem deve ter mais ou menos a minha idade, deve ter mais de 60 anos. Será que aquele homem nunca fez mal para ninguém? Ele está mentindo para ele próprio. Eu preguei o evangelho para ele dizendo que só os que crescem no evangelho podiam ser salvos. Mas ele confiava que era um cidadão que vivia para trabalhar. Ou seja, ele não estava pronto a reconhecer seus pecados. Ele não estava pronto a se arrepender dos seus pecados. Remissão dos pecados. Nós vamos ficar nesses versículos de 1 a 4. Nós vamos estudando. Aqui não mostra diretamente, logo nesse início, um retrato de Cristo, embora mostre. Retrato de Jesus como Jesus, que significa Salvador, Messias, que é exatamente o ungido por Deus para cumprir o plano da salvação, para cumprir tudo que está designado para o Evangelho, e aqui Filho de Deus. Porque ninguém mais na terra é filho de Deus. Aí você diz, mas a Bíblia não diz que o crente é filho de Deus? É filho de Deus por adoção. Filho legítimo de Deus é aquele que João chama de filho unigênito de Deus. Aquele que é o único que tem também a natureza de Deus. Então, quando está dizendo que Jesus é filho de Deus, está dizendo que ele é Deus. Você que está escutando aqui, lembre que Jesus está sendo apresentado como aquele que vem, mas que só vai poder ser salvo por ele quem se arrepender. Quem quiser mudar de vida, quem quiser ser transformado. Essas são as boas novas de salvação. A palavra evangelion do grego significa boas notícias.
que você não pode salvar a você mesmo, que nada do que você faz poderá trazer o perdão dos pecados. Você terá de se arrepender, você terá de reconhecer que é um perdido miserável indo para o inferno, você vai ter de reconhecer que nada do que você faça vai contribuir para a sua salvação, e que você vai para Jesus Cristo como a sua única tábua de salvação. Como se o seu navio, de repente, naufragou. E você vê uma tábua flutuando. E você já não aguenta mais de nadar. Você já nadou com todas as suas forças. Aí você vê uma tábua e você segura na tábua para esperar o socorro. É o que é chamado última tábua de salvação. Então, em alguns naufrágios, se uma pessoa não encontrar uma tábua onde ele possa esperar o salvamento, ele vai nadar até perder as forças e afundar. Então, quando você se entrega para Jesus, você diz: Senhor, Tu és a minha única tábua de salvação. Se eu não me agarrar em Ti, se eu não me entregar a Ti, eu estou perdido. Não é que vai se perder. A Bíblia diz que quem não aceita Jesus Cristo já está condenado. Todos estão condenados. Todos estão destituídos do reino de Deus. E quando aceita Jesus Cristo, Cristo disse: o que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou como Cristo, o perdoador de pecados, o salvador de perdidos. Então, que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não diz que vai ter, talvez tenha. Tem no momento que se entrega. A nossa querida irmã Benedita aqui, há um mês atrás, ela entregou a vida para Jesus. A Bíblia diz que ela tem a vida eterna. Não porque ela é boazinha, ela é ruinzinha igual a todo mundo. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra, não viu nenhum ser humano que prestasse. E ela estava no meio dessa cambada. Mas quando ela aceitou Jesus Cristo, o sangue de Jesus a purificou de todo o pecado. Ela ouviu e disse que ela tem a vida eterna. A qualquer momento que ela morrer, ela vai para o paraíso, ela vai para a presença de Deus, ela tem a vida eterna. Diz o texto lá, Jesus diz: não entrará na condenação do juízo, mas passou da morte para a vida. Ela nasceu de novo. São essas boas novas que Jesus veio trazer. E todo pecador que se arrepende do seu pecado, conforme João diz, e crê em Jesus, no Evangelho de Jesus, e é só para quem se arrepende e se entrega e confia somente nele como Salvador, tem a vida eterna. Não entrará na condenação do juízo, mas passou da morte para a vida. Então você que está aí, se quiser vir até aqui e entregar sua vida para Jesus, ouvir a palavra e passar da morte para a vida, você tem a oportunidade. Vou pedir à irmã Carmita que encerre esse tempo com uma oração. Irmã Carmita. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai eterno, somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela salvação preparada para nós através do Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra nos ensina que o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Teu único Filho, Senhor Deus, para pagar o preço que era nosso, preço do pecado, preço de morte. Eu Te agradeço por cada um que já compreendeu a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. E Jesus veio para nos salvar, pois condenados já estávamos. Pois eu te oro agradecido no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.